Boa noite. Nós somos alunas do curso de Letras Espanhol, na modalidade à distância, da Universidade Federal de Pelotas, e estamos desenvolvendo hoje um trabalho da disciplina de Linguística Geral 2, coordenadas pelas professoras Janaína Cardoso Brum e a professora Mônica Cassandra. Nós pertencemos ao polo de Jacuizinho e eu sou a aluna Simone Bittencourt. Sou Juliana Gizefler. Karen Costa. Caroline Alves. Neste trabalho, nós buscamos apontar as principais tópicos, os principais pontos do texto Chomsky e o aspecto criativo da linguagem, escrito por Rodrigo Gonçalves. Chomsky e a criatividade linguística, é o primeiro tópico que ele aborda nesse texto. E antes de a gente começar a falar sobre o texto em si, é importante que a gente retome a ideia de que o gerativismo ele se fundamenta num sistema de regras, regras recursivas, quer dizer, são regras que a língua portuguesa dispõe para que o falante possa, a partir de um enunciado base, produzir vários outros enunciados então. Essa capacidade do falante, o que o falante tem, e esses recursos, múltiplos recursos que a língua materna nos possibilita, é o que Chomsky determina como poder criativo da linguagem, né? A ideia de poder gerativo, ela baseia-se em definições formais de funções recursivas que permitem que certas regras sintagmáticas livres de um contexto, por exemplo, associem categorias e itens lexicais de modo a construir outras categorias. A gramática de estrutura sintagmática, então, de Chomsky, ela busca determinar as regras que fundamentam ou que compõem a estrutura da frase, do sintagma da língua materna, né? No caso aqui a gente trouxe um exemplo da língua portuguesa e a gente pode observar que o sintagma, a frase, né, o enunciado, ela é formado pelo sintagma nominal e pelo sintagma verbal. Dentro desse sintagma nominal, a gente tem como núcleo, né, a parte mais significativa, o nome. E esse sintagma ele é formado por um artigo, que exerce uma função de determinante, e um substantivo, então, que é o nome, né? Dentro do sintagma verbal, a gente tem como palavra mais importante o verbo, e dentro do sintagma verbal, a gente pode perceber que ainda temos um sintagma nominal, que também é formado por um determinante e um nome. No caso aqui, a função de determinante está sendo desempenhada pelo artigo a e o nome pelo substantivo a menina. Tá? Então, o poder criativo da linguagem, de acordo com o pensamento de Chomsky, consiste em o falante ter condições de, a partir do conhecimento que ele tem da linguagem, modificar, acrescentar ou subtrair, né, outros sintagmas dentro do sintagma nominal e dentro do sintagma verbal, formando assim, com um número finito de elementos, muitos outros enunciados então. A gramática de estrutura sintagmática, exemplificada anteriormente, né, ela serve para nos mostrar algumas características da tentativa de formalização de regras. Quer dizer, a gramática gerativa, ela busca formar ou apresentar as regras que constituem, né, a língua materna ou a língua portuguesa. Essas regras, então, elas são internalizadas pelos falantes, né, e dispõem para interpretar e produzir sentenças de acordo com a gramática de sua língua, geneticamente inscrita em todos os seres humanos normais, até porque o gerativismo, ele acredita no inatismo, né, que todo falante nato, ele já traz consigo algumas normas que possibilitam que ele produza, né, enunciados que sirvam para ele expressar a sua comunicação, o seu pensamento no dia a dia. A partir da constatação de um conjunto de regras sintagmáticas, como citado no exemplo anterior, existem muitas possibilidades para ampliação de cada um dos sintagmas que compõem uma oração. Ou seja, a partir de recursos finitos presentes dentro da língua, o número de sentenças que se podem produzir é bastante grande.
E isso constitui para Chomsky o poder criativo da linguagem. E é esse poder que distingue, principalmente, que diferencia o ser humano dos outros animais e também de outros seres autômatos. Chomsky combate a visão empirista, fortemente arraigada nas linhas de pensamento sobre linguagem. Para a corrente linguística de base empirista, o estruturalismo norte-americano, a língua pode ser entendida como resultante de uma série de estímulos condicionantes, reduzindo o comportamento linguístico a um treinamento. Para Bloomfield, a capacidade criativa não passa de capacidade para produzir novas formas a partir de analogias. Para Skinner, a capacidade de linguagem era inteiramente explicada através dos comportamentos, baseado no estímulo-resposta. Para Chomsky, não há como entender a língua dessa forma. A posição chomskiana sobre a impossibilidade de explicar a linguagem humana a partir de moldes puramente empiristas e behavioristas deriva de um dos postulados mais importantes de sua obra. A gramática universal é parcialmente inata e específica da espécie humana. O que permite sustentar essa hipótese é a incapacidade de explicar como todos os falantes normais das línguas naturais atingem um estágio maduro de compreensão da mesma em um curto espaço de tempo, e diante das exposições de dados fragmentados, incompletos e inconsistentes. É com base no argumento de pobreza de estímulo que se firma a hipótese de que só há uma teoria de bases inatas, como a da gramática gerativa, poderia dar conta dos procedimentos de aquisição de linguagem. Dessa forma, Chomsky e os gerativistas rebatem os argumentos de hipóteses não inatistas de aquisição da linguagem, mostrando que, uma vez formada a gramática em seu estágio final maduro, o falante é capaz de compreender e produzir qualquer sentença em sua língua, sem violar os princípios gerais, universalmente estabelecidos. A gramática gerativa propõe o estudo científico da competência linguística dos falantes e se afasta das teorias positivistas e empiristas. Seu projeto cartesiano racionalista defende a posição de que há universais inatos. Nada mais natural que procurar explicar aquele que nos parece mais óbvio. Falamos línguas diferentes que se organizam da mesma forma. Alguns gramáticos defendem que todas as línguas compartilham características. Dando continuidade à reflexão, eu vou apontar algumas coisas sobre a criatividade linguística na história de Chomsky. Chomsky, em sua obra, cita Descartes, quando este fala sobre questões de linguagem. É um fato muito notável que não há homens tão embotados e estúpidos, sem mesmo excluir os dementes, que não sejam capazes de arrumar várias palavras juntas, formando com elas uma proposição pela qual dão a entender os seus pensamentos. Aqui Chomsky quis dizer que todos nós seres humanos somos capazes de nos comunicar na gramática universal, mesmo que a gente não consiga expor uma ideia organizada, a gente consegue, em algumas palavras, dizer o que a gente está pensando. Esse trecho resume o que chamamos de linguagem que nos separa radicalmente dos animais, ou seja, alguns animais falam, mas eles falam porque são ensinados pelo homem. E os seres humanos, eles já nascem com essa capacidade de falar. E também ele é portador do aparelho fonador, que é um diferencial nos seres humanos dos animais. Chomsky diferencia-se radicalmente de Descartes quanto à natureza da linguagem, visto que ele considera a gramática universal como parte da dotação genética do homem. Ou seja, quando ele diz da parte genética do homem, ele quer dizer que é um fator hereditário, e que é hereditário a nossa espécie de humanos, de falar.
E a linguagem de natureza biológica é porque estamos inseridos em um meio e esse meio vai nos influenciando e vai nos transformando, formando novas expressões da linguagem. Descartes fala do aspecto criativo da linguagem para refutar uma visão mecanicista radial e para propor a existência do espírito como entidade responsável pelas capacidades racionais humanas. O próximo cartesiano que Chomsky cita é o filósofo Gerald, que antecipa parte da filosofia da linguagem contemporânea. Além de apresentar-se como defensor do aspecto criativo da linguagem, Gerald lembra-nos de discussões sobre a questão da intersubjetividade e da língua como atividade constitutiva. Quando ele fala aqui questões de intersubjetividade, ele quer dizer que nós, seres humanos, conseguimos nos relacionar com o nosso semelhante. E isso faz com que a língua vá se construindo, fazendo dela uma atividade constitutiva. Chomsky menciona o ensaio sobre a origem da linguagem, que teria sido uma proposta tão bem acabada das propostas que teria sido visto como uma espécie de palavra final sobre o assunto. Para Schlegel, a linguagem é a mais maravilhosa criação da faculdade poética humana. Aqui, Schlegel quer dizer que é maravilhoso, é muito impressionante a capacidade do ser humano de raciocinar, de pensar. E ele diz que essa discussão de Schlegel se relaciona muito mais ao fazer poético do que constitui a parte da capacidade criativa da linguagem. Finalmente, a discussão de Chomsky sobre o aspecto criativo da linguagem chega a Humboldt, que estabelece uma série de conceitos fundamentais para a discussão sobre a língua e aspecto criativo. Humboldt lança mão de conceitos como energia, atividade e processo, em oposição a ergo, produto-ato, defendendo que a linguagem é energia e não apenas produto estático, resultante de trabalho anterior. Aqui, quando ele está falando sobre a energia, ele quer dizer que a linguagem não está pronta, ela não está acabada. Ela vai sendo formada e modificada, se aperfeiçoando, considerando que a linguagem é um fundamento individual. Assim, a língua não é algo dado, pronto, da qual o homem faz uso para se comunicar. A língua é algo que está em processo. O aspecto criativo da linguagem definido por Humboldt e Chomsky é muito semelhante e pode ser transcrito assim. A língua deve, portanto, fazer com meios finitos um uso infinito, e só consegue isso porque a força criadora das ideias e da linguagem é a mesma. Há uma contradição entre Chomsky e Humboldt no que diz respeito à visão da língua. Chomsky afirma que Humboldt defende um tipo de relativismo linguístico, ou seja, a posição que diz que as línguas são inerentemente diferentes e que, de certa maneira, essa diferença é responsável por diferenças em nossa maneira de lidar com a realidade e com nossas experiências. Chomsky defende que a visão de Humboldt é cartesiana, visto que ele considera a língua como um processo e não como um produto finalizado. Enfim, a capacidade criativa da língua considera que a linguagem é, de certa forma, não só o veículo do pensamento, mas também algo que possibilita o pensamento de forma circular, ou ainda, quase paradoxal. Enfim, citando os desenvolvimentos posteriores, o trabalho de Carlos Frank procura separar a noção de criatividade linguística no que chama de sentido mais amplo, sintetizando a questão da linguagem como atividade criativa constitutiva da seguinte maneira: a linguagem não é somente o instrumento da inserção justa do homem entre os outros, é também o instrumento da intervenção e da dialética entre cada um de nós e o mundo. Ela é um sistema aberto e criativo, e por isso disponível ao atendimento das necessidades e intenções das mais variadas condições de comunicação. Assim, percebe-se que Humboldt e Frank avançaram
para os domínios da criatividade enquanto atividade constitutiva não só da nossa natureza humana, mas também da própria linguagem. E esse é o nosso trabalho.